Então vamos estudar indução eletromagnética. Sabemos que quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, é gerado ao seu redor um campo magnético. A pergunta é: será que o campo magnético gerado por um ímã pode gerar uma corrente elétrica em um condutor? Bem, a experiência que eu vou representar diz que sim. Aqui temos um ímã cujo polo norte está voltado para uma espira circular e essa espira, por sua vez, está conectada a um amperímetro. Se o ímã não mover-se em relação à espira, não haverá corrente elétrica na espira. Agora, se no entanto o polo norte deste ímã passar a se aproximar da espira, ou seja, o ímã começa a se mover em relação à espira, o amperímetro registra uma corrente elétrica no sentido anti-horário, de tal forma que, enquanto o ímã mover-se em relação à espira, haverá esta corrente. Essa corrente elétrica nós chamamos de corrente induzida. Se o ímã voltar a ficar em repouso em relação à espira, a corrente elétrica torna-se nula. O amperímetro não registra mais corrente elétrica. Agora, se afastarmos o ímã da espira, o amperímetro registrará novamente corrente elétrica no sentido oposto ao anterior, ou seja, no sentido horário. E se o ímã voltar a ficar em repouso em relação à espira, a corrente elétrica torna-se nula novamente. Então, se houver movimento do ímã em relação à espira, observaremos então uma corrente elétrica induzida na espira. A chamada lei de Lenz permite definir o sentido dessa corrente elétrica induzida. Observe. Podemos definir o sentido da corrente elétrica induzida pela aproximação ou afastamento do ímã em relação à espira. Se houver aproximação do ímã em relação à espira, a corrente induzida gera no interior da espira um campo magnético induzido que tende a repelir o ímã. Ou seja, na face da espira, que está voltada para o ímã, surge o polo que repele o polo do ímã, que se aproxima da espira. Agora, se caso o ímã afasta-se da espira, surge na espira uma corrente elétrica que gera um campo magnético no interior da espira que tende a atrair o ímã, ou seja, a polaridade do campo voltado para o ímã tende a atraí-lo. Vamos repetir. Agora, vou aproximar o polo sul da espira. Então, na face da espira voltada para o ímã, surge um campo magnético induzido devido à corrente induzida, que tende a repelir o ímã. Portanto, o sentido da corrente deve ser horário para gerar essa polaridade na face da espira voltada para o ímã. Agora, se tentar afastar o ímã da espira, surge uma corrente induzida que gera um campo magnético induzido cuja polaridade na face voltada da espira será o norte, de tal forma a atrair o polo sul. Vamos repetir. O sentido da corrente induzida é tal que seus efeitos se opõem às ações que a originam. Então, observe. Se houver aproximação entre o ímã e a espira, deve haver repulsão, ou seja, a corrente induzida gera um campo magnético que gera na face da espira voltada para o ímã um polo que vai repelir o polo que dela se aproxima. Então, aí está. Temos o polo norte de um ímã aproximando-se da espira. Bem, pela regra da mão direita, sabemos que a corrente elétrica terá sentido anti-horário para gerar um campo magnético na espira, cuja polaridade do campo induzido, B induzido, é tal que seja o polo norte voltado para a aproximação do polo norte da espira. Agora, se aproximarmos o polo sul, a mesma regra da mão direita nos diz que a corrente elétrica terá sentido oposto ao anterior, portanto sentido horário, de tal forma a gerar um campo magnético em que a face da espira voltada para o ímã tenha uma polaridade igual à polaridade que dela se aproxima, ou seja, polo sul. Sul e sul repelem-se. Agora, se tivermos afastamento entre a espira e o ímã, teremos necessariamente atração. Então, observe. Aqui temos o polo norte
de um ímã se afastando de uma espira. Então, pela regra da mão direita, sabemos que o sentido da corrente será horário, de tal forma a gerar um campo magnético no interior da espira, de tal forma que a face da espira, voltada para o polo norte que se afasta, seja o polo sul, para que haja atração. Se, no entanto, afastarmos o polo sul, a regra da mão direita nos diz que a corrente elétrica terá sentido horário, anti-horário, de tal forma que o campo magnético gerado no interior da espira seja tal que, na face da espira voltada para o ímã, que se afasta, haja uma polaridade capaz de atraí-lo, ou seja, o polo norte atrairá o polo sul. Lembre-se, o sentido da corrente elétrica é definido pela regra da mão direita. E para aplicar esta regra, devemos lembrar que, se houver aproximação entre o ímã e a espira, deve haver repulsão. Então, o campo magnético induzido deve ter polaridade de tal maneira que, na face voltada para a aproximação, tenhamos o mesmo polo que da espira se aproxima. No caso do afastamento, teremos atração. Então, o campo magnético gerado pela corrente induzida terá polaridade na face voltada da espira para o ímã, que tende a atrair o ímã, portanto, polo oposto ao polo que se afasta da espira. Se o polo norte se afasta da espira, na espira teremos a face voltada para o ímã, o polo sul. Se o polo sul afasta da espira, na face voltada para esse afastamento, teremos o polo norte.